Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom galera, eu fiz 2 vídeos, né? O Campeonato Brasileiro está parado por causa da data FIFA, né? Vamos voltar na rodada 35. E quando voltarmos na rodada 35, todos os times estarão com o mesmo número de jogos, ou seja, 34. Porque será colocado em dia esses jogos atrasados aí por diversos motivos. E eu fiz 2 vídeos, né? Na verdade, eu fiz 3 vídeos, se eu não estiver enganado, antes da 29ª rodada. Antes da 29ª rodada. Ou seja, faltavam 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu fiz um vídeo das minhas projeções, das minhas previsões, das possibilidades que eu imaginava, tá? Para rebaixamento, para título, para Libertadores. E naquela ocasião, eu, comparando os 10 jogos de cada time, nos meus cálculos, os times rebaixados seriam América Mineiro, Coritiba, até aí eu acertei. Só que nos meus cálculos entraria Santos e Corinthians, tá? Santos e Corinthians, lá atrás, quando estava faltando 10 rodadas. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Tanto em cima quanto embaixo. Tanto na briga pelo título, que mudou muito, quanto na parte de baixo. Então eu fiz agora um vídeo sobre rebaixamentos, aonde naquela ocasião eu tinha colocado o Corinthians, e agora eu tiro o Corinthians. O Corinthians saiu dessa situação, e pelos meus cálculos, faltando 4 rodadas, eu fiz de novo uma combinação de resultados ali. E no meu cálculo, os times rebaixados continuam. América Mineiro e Coritiba. América Mineiro já rebaixado, confirmado. O Coritiba, questão de tempo. E em vez de ter Santos e Corinthians, tem Goiás e Bahia. Goiás e Bahia, nesses meus cálculos, entram no lugar de Santos e Corinthians. Tá? Só que eu achei a necessidade, principalmente em relação ao Bahia, os torcedores do Bahia entenderem que eu não tenho nada contra o Bahia, muito pelo contrário. Eu tenho uma camisa do Bahia, que eu ganhei de um torcedor do Bahia, com o meu nome, aqui em cima, escrito Magalhães, número 10, a camisa branca do Bahia. O Bahia, a torcida do Bahia sempre me ajudou muito no crescimento do canal. Então eu poderia ser um grande de um puxa-saco do Bahia. Eu poderia ser um grande puxa-saco do Bahia, igual tem uma porrada de canal aí que está fazendo isso. Um monte de canal que fizeram isso, que puxam um saco para like. Eu não puxo o saco. A galera que me acompanha sabe. A galera, torcida do Bahia, sabe também que muitas das vezes eu bati de frente sobre a SAF do Bahia. Vocês estão lembrados? Bati de frente porque eu não concordo com o jeito que é feita a SAF aqui no Brasil. Para mim, a associação tem que ter mais voz. A associação não tem voz. O Bahia, por exemplo, a associação tem 10%. Pô. O restante é tudo do Grupo City. E aquele papinho, expertise, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Quando a gente discutiu, 1 bilhão em 15 anos, que eu falei que é pouco, tudo isso. A torcida pode achar que eu torço sempre contra o Bahia. Não, eu não torço sempre contra o Bahia. Eu torço a favor do Bahia. Inclusive, eu acho que até a SAF pode dar certo, mas não do jeito que iludiram a torcida do Bahia. Um monte de canal grande aí, que a torcida acompanha, iludiu o Bahia, o torcedor do Bahia, lá no início do ano. Quando eu falava que o elenco era fraco, eu tomava porrada. Estão lembrados? Então, eu resolvi fazer esse vídeo explicativo aqui, rápido, né? Porque já tem a explicação lá do porquê que eu acho que o Bahia vai cair, mas eu resolvi fazer exclusivo aqui rapidinho, em 10 minutos, tá? Do porquê que nos meus cálculos o Bahia tem grandes possibilidades de rebaixamento. Beleza?
Então vamos lá. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Bom, primeiro, nessa briga contra o rebaixamento, eu coloquei 7 times. Fortaleza, Internacional, Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Goiás. Desses 7 times, o Fortaleza tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 1 jogo a menos e está na frente do Bahia. O Cruzeiro, que está atrás do Bahia, tem 2 jogos a menos. Então qual é o principal problema? O Vasco, que tem 1 jogo a menos, que se eu não estiver enganado, acho que é contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Um direto contra o Vasco e o outro que eu não me lembro contra quem é. Bom, então, esses concorrentes diretos têm jogos a menos. Não necessariamente vão ganhar. E aqui, eu não estou cravando nada. Porque eu vi alguns vídeos aí de matemáticos fazendo as contas. Irmão, na boa, futebol fazer conta é jogar pra galera. Eu vou na prática. Não sou contra matemático, tá? Não sou contra matemático. Tá? Não sou contra. Mas a minha percepção aqui é de prática. Prática. Bola. Beleza? Muitas das vezes, o que eu penso aqui fica exatamente igual ao que os matemáticos fazem. Mas de vez em quando fica completamente diferente. Porque eles vão no número frio e eu vou na bola. Eu vou na prática. Tá? Então vamos lá. Eu fiz lá no outro vídeo, você vai lá e dá uma olhada, uns cálculos, tá? De projeção. Tá até aqui no papel, ó. Tá até aqui nesse papel aqui que eu fiz. E nos meus cálculos, o Bahia, nos últimos 4 jogos, vai conseguir fazer 5 pontos e vai chegar aos 43 pontos. Bahia tem 12 pontos a disputar e nos meus cálculos o Bahia faz 5 e chega aos 43 pontos. Quem se salva acima é o Cruzeiro com 44 pontos. 1 ponto acima do Bahia. Por quê? Porque o Cruzeiro faz 7 pontos. Só que o Cruzeiro faz 7 pontos em 6 jogos. O Cruzeiro faz 7 pontos em 6 jogos. Ou seja, o desempenho do Cruzeiro é igual ao do Bahia. Na minha opinião, o desempenho do Cruzeiro é igual ao do Bahia. Só que o Cruzeiro tem 6 jogos. E o Bahia, 4. Beleza? Então, para mim, nos meus cálculos aqui, o Goiás faz 41 pontos, cai. E o Bahia faz 43. O Santos faz 46, o Vasco 47, o Cruzeiro 44. Então qual é a linha de corte, na minha opinião, para o Bahia não cair? Na minha opinião, a linha de corte é 45 pontos para não ter perigo. É 45 pontos para não correr perigo. Beleza? 44 pontos, ele pode empatar com o Cruzeiro. Eu acho que empatando com o Cruzeiro ali com 44 pontos, eu acho que no número de vitórias, de triunfos, o Bahia pode até passar o Cruzeiro. Mas se o Bahia fizer 44 pontos, ele pode correr o risco, tá? Ele pode correr o risco de faltar a vitória. Por quê? Se faltam 12 pontos para o Bahia, e eu coloquei que o Bahia faz 5, ou seja, ele tem um triunfo e 2 empates. Ele vai ter uma vitória a mais, vai chegar a 11. O Cruzeiro chega a 7. Na minha opinião, o Cruzeiro pode ganhar 2 e empatar 1. Então chega aos mesmos 11 pontos que o Bahia. As mesmas 11 vitórias do Bahia. Só que o saldo de gols do Cruzeiro é melhor do que o do Bahia. Então,
Se o Bahia fizer 44 pontos, um ponto a mais do que eu planejei, ele vai ficar com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, porém, número de vitórias vai ficar igual. Só que no saldo de gols, o Cruzeiro vence. Porque o saldo de gols do Bahia é -8 e o do Cruzeiro é +1. Então o Bahia não pode fazer uma linha de corte de 44 nas minhas previsões. A linha de corte do Bahia para não cair é 45 pontos. Beleza? Então vamos lá. Quais são os últimos 4 jogos do Bahia? Vamos aqui. O Bahia tem o Corinthians lá, o São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. Então desses 4 jogos, eu botei triunfo do Bahia fora de casa perante o América Mineiro. 3 pontos. Já chega a 41. E nos outros 3 jogos, eu botei ele perdendo para 1, ele empatando com 1 e perdendo para 2. Eu não me lembro qual foi o jogo que eu botei para ele empatar. Mas vamos lá. Se o Bahia jogar retrancado, não se arriscando muito com o Corinthians, ele pode empatar com o Corinthians lá. Pode ganhar um ponto. Se ele jogar aberto com o Atlético Mineiro, jogar kamikaze com o Atlético Mineiro, a probabilidade do Bahia perder em casa para o Atlético Mineiro é muito grande. Que o Atlético Mineiro está brigando por Libertadores, de repente está brigando por título, e tem um contra-ataque muito forte, um jogador e 2 jogadores em fase boa, o Hulk e o Paulinho. Então o Bahia no último jogo não pode jogar a la Vantu, que tem uma probabilidade muito grande de perder. E o jogo contra o São Paulo não tem pretensões de nada, nem de ganhar, nem de perder, não vai cair, ou seja. Então vamos lá. O que o Bahia tem que fazer para não cair? Então, eu devo ter colocado o seguinte. O Bahia consegue empatar com o Corinthians lá, ganha do América Mineiro e consegue um empate ou contra São Paulo ou contra o Atlético Mineiro. Aí faz 5 pontos. Se fizer isso, nos meus cálculos cai. Então, em um desses empates que eu coloquei, o Bahia tem que ganhar. Então vamos lá. América Mineiro. Para mim o Bahia vence. Faz 3 pontos. Contra o Corinthians fora. O empate não é ruim. Faz 4 pontos. E no jogo com São Paulo e com o Atlético Mineiro, em casa, na minha opinião, o jogo que dá para o Bahia jogar mais mano a mano aberto é contra o São Paulo. Quando o Atlético Mineiro se jogar aberto, vai perder. Vai perder. Então, para mim, para o Bahia se safar, o Bahia tem que ganhar do América Mineiro, empatar com o Corinthians lá, e a probabilidade do Bahia ter um triunfo é no jogo contra o São Paulo. Então vamos lá. Se o Bahia ganha do América Mineiro, empata com o Corinthians, e mesmo que perca a última partida pro Atlético Mineiro, mas vença o São Paulo, vai fazer 7 pontos. Com 7 pontos chega a 45 pontos. Então, dos 4 jogos que faltam, o Bahia tem que ganhar 2 e empatar 1. Nos meus cálculos anteriores eu botei o Bahia ganhando 1, perdendo 1 e empatando 2. Então, desses 2 empates, 1 tem que ser triunfo. E a probabilidade de ter um triunfo em casa contra o São Paulo, na minha opinião, é mais fácil do que jogar contra o Corinthians na próxima rodada lá. Que o Corinthians está a 1 ponto de fazer 45. Então o Corinthians não vai atacar, o Corinthians vai se segurar. Então, amigo torcedor do Bahia, eu não sou contra o Bahia. Eu fiz os cálculos de acordo com o futebol que o Bahia vem jogando, o azar que o Bahia vem dando muitas vezes, e levando em consideração que o Bahia de 4 jogos, ele só pode perder 1. E vamos pegar aqui
os jogos do Bahia, nos últimos 5 jogos o Bahia só ganhou 1. Aí como é que eu vou fazer uma projeção de que nos últimos 4 jogos o Bahia ganhe 2, empate 1 e só perca 1? Difícil. Difícil. Nos últimos 5 jogos o Bahia perdeu 3, empatou 1 e só ganhou 1. Então, o desempenho do Bahia vai ter que melhorar muito nos últimos 4 jogos. Então, para o Bahia não cair, na minha opinião, tem que fazer 7 pontos em 4 jogos. Ganhar 2 e empatar 1. É fácil? Não é fácil para o Bahia. Não é fácil. Levando em consideração ainda os outros times. Mas, na minha opinião, como eu falei lá atrás, desses 4 jogos o Bahia faz 5 pontos que eu fiz lá. Para não cair, tem que fazer 7. Ou seja, lá no outro vídeo, eu disse, o Bahia ganha 1, perde 1, empata 2. Na minha projeção, de bola. De bola. Mas para o Bahia não cair, ele tem que ganhar 2, empatar 1. E pode perder 1. Mas tem que ganhar 2. De 4 tem que ganhar 2, empatar 1. Só que se você olhar para os últimos 5 jogos do Bahia, o Bahia só ganhou 1. O Bahia de 15 pontos só fez 4. Olha, de 15 pontos o Bahia só fez 4. Será que de 4 jogos de 12 pontos vai conseguir fazer 7? Não é muito fácil. É por isso que nas minhas previsões, nos meus cálculos, o Bahia está na zona do rebaixamento. Deu para entender? Então, nos meus cálculos, para o Bahia não cair, não pode fazer 44 pontos igual ao Cruzeiro. Tem que fazer 45. A linha de corte para o Bahia não cair é 45. E nesse momento faltam 7 pontos. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.